mexendo algumas Beleza. coisas aqui e já. Show de bola. Ele tá fazendo a transcrição aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar esse negócio aqui. Conforme vai falando, ele vai gravando aí, é isso? Ele tá escrevendo ali, cara, Aí tá botando transcrição em inglês, sei lá da onde que ele tirou aqui pra colocar a transcrição, cara. Stop transcription aqui, pronto. Aí para com esse negócio aqui. Apareceu aqui, a transcrição parou. Mas tá gravando ainda, então tá show de bola. Bom, Deixou a IA ligada ali, cara. Daí é isso. Bom, então vamos deixar gravado aqui para o pessoal, né? Já vi que a gente se encontrou, que a gente tá fazendo essa movimentação, né? É importante que todo mundo tenha em mente de que, reforçando, né, aquilo que eu falei lá no grupo outras vezes, é do interesse de cada um, é do esforço de cada um, a mudança ela vai vir de acordo com o próprio suor. Não é fácil, transição de carreira é difícil, vai exigir você abrir mão do tempo com família, abrir mão do tempo com filho, igual eu mesmo, a gente está fazendo aqui, né? Nós três aí poderíamos estar com a família, estar com os filhos e a gente está procurando melhorar o nosso conhecimento, né? O Alex estudando, eu retomando, o Marcão fazendo transição de carreira. Tá bom que a gente tem 3 cenários aqui diferentes, mas buscando o mesmo objetivo, né? E que é o objetivo que todo mundo aí do grupo também, para conseguir alcançar aí essa mudança, né? Existem aí algumas, do que eu tenho visto na mídia, eu não sei se é por conta de tentar reduzir, forçar uma redução salarial, ou simplesmente para tirar esse processo da transição de carreira para a TI, porque as outras áreas, obviamente, estão sendo afetadas, né? O Alex, você é formado em engenharia, né, Alex, que você falou? Sim, sou formado em Então, engenharia. então tem um engenheiro que está saindo para poder ir para a TI. Agora, quantas pessoas se formam em engenharia, vão lá e fazem engenharia hoje em dia? O pessoal não está fazendo, né? Então, assim, vai mudar para TI, vai ter uma defasagem em outras áreas. Então, existe aí, dentro de uma movimentação de LinkedIn, de geração de conteúdo. Então, existe uma movimentação de algumas empresas, de alguns top voicers, por exemplo, gerando conteúdo, dizendo que a bolha estourou, que não sei o quê. Legal. Aí falam que a bolha estourou para reduzir salário. As startups do mundo inteiro estão mandando embora. Sim, as startups estão mandando embora profissionais de TI. Falaram sobre a inflação, né, são profissionais com pouca experiência, ganhando muito. Ok, primeiro, a gente já sabe que as startups pagam muito caro porque elas têm que fazer uma coisa chamada cash burn. Então, o investidor ele vai e te coloca na tua empresa 15 milhões de reais. Você precisa queimar esse dinheiro num período X. Então você vai contratar o profissional mais caro, você vai contratar tudo do mais caro. E foi isso que inflacionou a TI na realidade, né? E gerou a falta de profissional. Não foi só a pandemia, foi a quantidade de startups. A pandemia veio e fez o quê? Elevou a taxa de juros. Com a taxa de juros altas, o que os investidores começaram a fazer? Por que eu vou usar esse capital para investir numa startup onde o risco é muito alto, se eu posso ganhar a mesma coisa ou até mais com risco baixo? Então eles começaram a segurar mais os investimentos em startups e começar a pensar melhor em que startups eles iriam investir. E nisso, como os startupeiros não têm muita experiência de como lidar com esse tipo de situação, e eles tiveram que segurar o dinheiro e mandar todo mundo embora. Então você vê a situação aí, a Empíricos mandou um monte de gente embora, a Quinto Andar mandou um monte de gente embora, isso considerando aqui no Brasil, né? Fora no restante do mundo. Teve aí a Quero Educação mandou 50% quase da equipe deles embora. Então, o negócio apitou aqui. Apitou para vocês também ou foi... Vocês ouviram o barulho? Não, foi só para Não você. sei se tem alguém no... Lobby? Não, senão teria aparecido aqui. Mas enfim,
Então, existe essa movimentação, sim, das startups estarem demitindo. Ah, o mercado então está lotado de profissional de TI. Tudo bem, mas a gente tem uma defasagem enorme também de profissionais de TI. Só que agora vai começar um processo de o cara que é ruim, o cara que não entende de um processo de arquitetura, esse cara não vai voltar para o mercado e se voltar, não vai voltar com o salário lá em cima. Ele vai ter que fazer todo esse processo que a gente está fazendo aqui, que é estudar, que é realmente entender como é que funciona a TI. A Panasonic, por exemplo, conversando com o pessoal lá, eles falaram, a grande dificuldade que nós temos aqui é ter uma arquitetura. Não tem. Não tem um patterns, não tem. E tem o cara lá, o Rodrigo, que eu conversei com ele lá, e o cara manja. O cara, eu vi ele trabalhando, ele manja. Tem o Cássio, tudo mais. Tem um pessoal que eu já conheço de tempos que manja. Mas deu para ver, eles têm o Gira e tudo mais. Mas enfim, como a gente não é muito legal falar da Panasonic aqui que a gente tá gravando, né? Mas assim, mas assim, eles têm toda a condição de implementar e é justamente esse trabalho que a gente está fazendo. Mas é um exemplo de que faltam arquitetos, faltam profissionais que implementem soluções pensadas antes, né, arquitetadas antes para pensar no curto, médio e longo prazo. Isso é geral, isso é no mundo. E meu ponto de vista, por que isso aconteceu? Tá? Quando foi implementada a metodologia ágil, qual que era o ponto que empacava? Muita gente, eu acho que 99% das pessoas não vão concordar comigo. Mas se você pegar essa figura e colocar de volta no processo, não vai mais ter essa tal agilidade do Scrum. Isso é fato. Quem não acreditar no que eu estou falando é só pegar essa figura e botar no meio do processo para ver como é que vai funcionar. E vai confirmar o que eu estou falando. O Scrum tirou a figura do arquiteto. Tirou o arquiteto. Entendeu? Então, assim, a partir do momento em que você tira o arquiteto, você tira aquela interface real entre a análise de requisitos e o desenvolvedor. E o que também saiu ali do processo? Saiu a análise de requisitos. Então, hoje você tem um PO, você tem o Scrum Master, onde ambos não têm necessidade de conhecer TI propriamente dita, eles precisam conhecer de processos, então eles são, por exemplo, gerentes de qualidade, eles podem ter estudado gestão da qualidade, por exemplo, e ter feito o Scrum, por quê? Ou o engenheiro que tem um pensamento mais analítico seria até mais adequado do que um gestor da qualidade, porque ele já tem um pensamento mais analítico. O que vai acontecer? Esse cara, o Scrum Master, esses dois caras, o Scrum Master e o PO, eles são pessoas que não sabem esqueci a palavra em português, cara. Eu lembro em inglês e esqueci em português. Eu tô tão focado no inglês que o negócio tá... Mas eles não conseguem... Vai em inglês mesmo. Mete o pau em inglês mesmo. Não, tô arrebentando. E assim, eles não conseguem traduzir essa informação para o dev. Só que o que acontece? Do Scrum Master vai direto para o programador. E o que eles criaram ali nesse meio tempo? A figura do líder de equipe por célula de desenvolvimento dentro do Scrum. Mas o líder de equipe, ele está figurando muito mais como um gerente de projetos, porque é um cara para gerir cronograma. E não um cara para fazer uma documentação mais técnica, para poder pensar numa arquitetura. Não é um cara propriamente dito técnico. Ele vai pôr a mão na massa, na programação, mas ele é o cara que programa e cuida de cronograma. Então ele não é um arquiteto, não é um gerente de projetos, não é um analista de requisitos e também não é um programador, porque ele está fazendo tudo. Então o cara aí criaram, né? É o dito tech lead. Tech lead. Entendeu? É um cara que as empresas não sabem se botam para programar ou se botam para cuidar de cronograma. E fica essa bagunça. Entendeu? Muitas vezes, 99% das vezes, é um cara que era programador e foi promovido. Agora, esse cara teve a capacitação adequada? Ele foi treinado pela empresa? A empresa investiu nele? Então, as empresas elas não fazem isso por quê? Porque é caro. Agora está rolando uma movimentação para ser feito isso. Mas isso é caro. Então, tem que partir das pessoas, dos profissionais. Quer se destacar? Faz isso. O que eu tenho visto no LinkedIn
é o quê? Para reduzir custos. As startups e as empresas empresas consolidadas acabam seguindo essas ideias das startups, que é o quê? Ah, vou colocar essa função no CTO. Começar a empurrar uma pancada de coisa em cima do CTO para o CTO. O CTO vai ter que saber cuidar de CAPEX, cuidar de OPEX, fazer cronograma, criar roadmap, gerenciar a equipe, programar, conhecer de infraestrutura de TI. Esse cara tem que ser DevOps. Então, assim, não dá. Aí, o que fizeram? Começaram a querer pagar o salário de programador para o CTO. O CTO é um diretor de tecnologia, é um diretor de inovação. Esse cara, quem cuida de CAPEX, OPEX, é CIO. Tem a separação. Então, não adianta empurrar tudo para cima de um CTO, porque não vai dar certo. Aí, o que vai acontecer? Vai deflacionar salário de desenvolvedor, ou vai começar a exigir muito mais desenvolvedor, vai começar a exigir conhecimento de CTO. Só que CTO é um cara que tem que ter aí 15, 20 anos de experiência para o cara virar um CTO. E como é que vai cobrar isso de um cara que está fazendo transição de carreira? Não tem como. Então é um modelo, o que está acontecendo? As startups estão tentando fazer isso, mas não está rolando. Então o que começou a virar? Itaú, por exemplo, a gente atende o Itaú. O Itaú está buscando arquiteto de TI. Está buscando engenheiro de TI. Há quanto tempo que a gente não vê esse tipo de vaga no mercado? Há quanto tempo as pessoas não procuram um engenheiro da computação? Um arquiteto de tecnologia? Você só via programador. Programador, Scrum Master e PO. E analista de negócio. Era isso que tinha de vaga. Agora, viram que o Scrum precisa dessa remodelada. Os bancos foram os últimos a aderir ao Scrum por conta disso. Então, qual que é a figura do arquiteto? Por que eu quero que todos aqui no grupo pensem, que tenham esse mindset focado para arquitetura e tecnologia? Porque o arquiteto é aquele cara que ele sabe programar, tão bem quanto o cara que fica 100% focado em programação. Porque ele tem que saber fazer isso, porque ele é o cara que componentiza. Então ele tem que saber de modelagem de dados, ele tem que saber ele tem que saber programar, ele é um cara que ele precisa entender, estar atualizado com a tecnologia. Então, qual é o fluxo disso daí? Você tem um PO. Esse PO vai ter um alinhamento com o Scrum Master para definir as prioridades. Só que junto disso, quem vai ter um acesso ao escopo inteiro do projeto é o arquiteto. Agora, o arquiteto ele vai ter uma pequena virada nesse negócio, ele vai ter que ter uma dinâmica diferente. Por quê? Porque o Scrum, ele é dinâmico. Você pode mudar o escopo no meio do caminho. Desde que a atividade não tenha sido iniciada, você pode mudar. Então, o arquiteto... O projeto também não tem um escopo fechado, né? Se o projeto tiver um escopo fechado, muitas vezes você não pode alterar. Mas, na maioria dos casos, é sempre aberto. Na maioria dos casos é sempre aberto. Se a empresa fechou o escopo, falou, não vai poder alterar, você vai fazer isso no fim do processo, é mais fácil implementar o HUP, na realidade. Porque o HUP ele já vai implementar todas as disciplinas que vão garantir a execução exata daquele escopo e vai te colocar só no final. Né? Mas, assim, 99% das vezes, o Scrum vai funcionar desse jeito, vai funcionar realmente nesses moldes, que é o objetivo dele de dar esse dinamismo. E o arquiteto ele tem que ter esse jogo de cintura agora, porque ele vai ter que estar preparado para mudanças. Então, ele não tem que pensar apenas no conceito do começo, meio e fim. Beleza, eu vou fazer esse projeto aqui, esse projeto é isso, eu vou pegar essa tecnologia, eu vou modelar o banco de dados dessa maneira, eu vou precisar criar esse componente, nós vamos usar a tecnologia tal, e vamos pensar a curto, médio e longo prazo, é isso, e legal, pau no gato, e publica o projeto. Não, tá aqui, pensei nisso. Aí mês que vem o cliente fala, cara, eu preciso mudar essa tela aqui, preciso colocar outra coisa. Putz, a gente precisa implementar então uma outra tecnologia, fazer uma API. Gente, precisa integrar com o Facebook, precisa integrar com o LinkedIn. Então a gente vai ter que usar tal tecnologia. Então eu tenho que pensar tudo isso e a figura ali do PO é muito importante para puxar todos os detalhes possíveis e imagináveis. Então o PO também deveria ter um conhecimento maior sobre a tecnologia. Só para eu entender um negócio aqui, vocês estão falando de PO, de Scrum e tal. Eu estou entendendo que o PO é o Product Owner, certo?
Isso, desculpa, eu tô falando sigla aqui, não tô. Eu tô empolgando aqui. O Product Owner, basicamente, assim, ele pode ser um cara do cliente, tá? Entendi. Ou você pode, a empresa, a consultoria pode disponibilizar o Product Owner. Basicamente, perdão, é o Product Owner do marketing. Tá? O Project Owner. O Project Owner, ele é o cara que ele vai pensar no lado do cliente, da empresa que está comprando o serviço. Ele vai defender os interesses e ele é o cara que estabelece o... Deixa eu só conferir o que eu falei aqui, cara, porque é tanta sigla. Owner. Ele define, na verdade, eu acho que é o aquilo Product que o Owner cliente mesmo, que é o quer. cara que vai É o Product estabelecer todas Owner, as tá bases do certo. projeto, né? Isso. Não, é o Product Owner. Tem no marketing outro nome que eu queria passar, que eu passei semana passada aí aliás, essa semana para um cara aqui do marketing, que também é PO, é a mesma sigla. Mas assim, o que esse cara vai fazer? É o cara que vai pensar do lado da empresa, é o cara que vai definir o escopo juntamente com o Scrum Master e ele vai definir as prioridades do projeto. Fala, beleza, você tem esse escopo aqui, o que eu quero primeiro? É isso. Essas prioridades, elas podem ser modificadas por esse PO e elas podem... ele pode alterar o escopo desde que a atividade não tenha sido iniciada. Mesmo que a sprint tenha... Uma das prioridades deles, em relação a essa interligação, Marcos, com o cliente, é a priorização daquilo que gera valor para o cliente. Vamos dizer, eu tenho uma tarefa, um determinado produto, uma parte do produto, que vai gerar valor para o meu cliente de uma forma mais rápida. Então, interesse em trazer essas prioridades, o Product Owner é o cara que vai lá, o Product Owner vai lá e define, junto com o Scrum Master, fala assim, ó, você vai começar aqui, vai passar para cá e vai seguir nessa sequência. Então, é ele que define aquilo que vai ser entregue para o cliente de uma forma, né, bem sucinta aqui, que vai ser entregue para o cliente na primeira vez. Então, aquilo que vai gerar valor, aquilo que vai gerar naquele cliente algo que o cliente vai falar, opa, vamos investir, vamos continuar. É isso aí, o projeto está indo. E aquilo que realmente traz valor para aquele produto, para aquele sistema, para tudo aquilo que ele está construindo. Perfeito, Alex, é isso mesmo. Tá, só mais uma pergunta. Vai quanto você quiser, cara. Esse Scrum Master aí é como se ele fosse o gerente que coordena todas as equipes envolvidas no projeto ou não? Ou não é isso? Cara, isso daí é o seguinte. O Scrum Master, ele não é um gerente. Porque a ideia do Scrum foi justamente... O Scrum diz que a ideia era eliminar a figura do gerente de projetos. Sei. Esse foi um dos objetivos. Mas, na realidade, ele eliminou o arquiteto. Tá? E colocou uma pessoa de processos. Porque quando você colocava um gerente de projetos, esse cara, no meu ponto de vista, muitas vezes não acontecia isso. Tá? As pessoas pegavam um cara que tinha uma certificação do PMI, botavam ali na TI e achavam que ia funcionar. Só que não funciona. Tanto que existe pós-graduação em gestão de projetos e pós-graduação em gestão de projetos em TI, focado. Porque são disciplinas completamente diferentes. Você aplica o PMBOK ali, as disciplinas do PMBOK. Só que você atua de forma diferente. Como que você vai definir um prazo para uma atividade que vai ser executada por um programador se você não sabe programar? Uhum. Então a dificuldade é muito grande. É muito grande. Então, por isso que, dentro da metodologia anterior, os projetos atrasavam. E uma grande diferença que existe entre o Scrum e o Hoop é que no Hoop, no conceito original, você colocava o tempo na atividade. E no Scrum, você coloca a atividade no tempo. Qual que é a figura real, então, do Scrum Master? Ele é muito mais um responsável pelo processo do que um gerente. Ele é como se fosse um meio gerente de projetos, meio analista de negócio. Porque ele é o cara que ele encapsula a equipe, ele não deixa ninguém chegar no programador, não deveria deixar alguém chegar, mas nem assim que funciona, a gente sabe disso, né? Mas ele é o cara, assim, ele é o cara que vai tirar as dúvidas, vai tirar os obstáculos, ele vai tirar todas as dificuldades da frente dos programadores para eles executarem. Por isso que existe um negocinho chamado Scrum Daily. O que o cara vai fazer no Scrum Daily? Vai fazer 3 perguntas.
Basicamente isso, é uma reunião de 15 minutos com a equipe. Ele vai perguntar o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito hoje e quais são as dificuldades para executar as atividades hoje. São as 3 perguntas básicas do Scrum Daily. Tá? Que é justamente para ele pegar essas informações e levar, de repente, para o PO conseguir levantar com o cliente, ou caso o PO já seja o próprio cliente, já venha do cliente, ele já pode ter a resposta. Esse PO do cliente, ele pode ser o usuário-chave lá dentro. Ele pode ser, por exemplo, o gerente de projetos do lado do cliente. O gerente de TI, pode ser um coordenador, pode ser o responsável pelo setor que está recebendo o projeto. É o dono da chamada regras de negócio. Ele conhece as regras de negócio e sabe o que tem que ter no projeto. Então, esse é o PO. Tá? Aí, o que acontece é isso. O Scrum Master, por ele não ter, geralmente, esse conhecimento em tecnologia, ele precisa desse líder técnico. Foi aí que criaram esse conceito do líder técnico, que geralmente é um profissional de nível sênior, que fica nessa ponta. E aí surgiu o Tech Lead que colocaram ali. Originalmente não existia o Tech Lead no Scrum. Isso é uma função nova. Eu faço parte de grupos de RH que as pessoas não sabem como registrar um Tech Lead em carteira. Como colocar isso na carteira de trabalho. Eles não sabem se o cara ele é mais técnico ou ele é mais burocracia. Então o cara acaba... o próprio RH se perde muito ainda com relação a isso daí. Né? Porque realmente é confuso. Tá muito mutável isso ainda. E agora com a volta da figura do arquiteto ao mercado, né, por conta dessas questões aí de baixa qualidade no desenvolvimento, vai confundir mais ainda o pessoal. Ou vão atribuir isso ao Tech Lead. O que eu acho que vai acabar acontecendo. Tá? Vão voltar a sobrecarregar funções. Porque senão vai ficar... O TI já é caro. E você vai começar a colocar um monte de gente para fazer funções específicas, vai dar problema. A grande vantagem é que hoje, algo que não vai voltar mais ao que era antes, é a separação entre o programador back-end e front-end. O full stack, geralmente, é o cara das antigas. Por quê? O full stack é o cara que antigamente tinha... Assim, eu tenho 19 anos de carreira em desenvolvimento de sistemas. E nunca existiu para mim esse cenário do cara que fazia o front e o cara que fazia o back e o outro cara que faz o banco. É o programador que tinha que fazer tudo. A gente tinha que saber fazer design, a gente precisava fazer o front-end, então tinha que saber JavaScript, CSS, HTML, tinha que fazer toda a parte de back-end, tinha que estruturar um banco de dados e ai de você se você não fizesse uma modelagem de dados excelente. Tinha que ficar rápido o sistema. E você tinha 3 meses para entregar tudo. Entendeu? Então, assim, hoje separaram isso, o front do back. E isso foi um ganho muito grande. Agora, o full stack é o cara que realmente manja de front e de back? Não. O full stack é um cara que ele tem um conhecimento muito grande, ele tem uma experiência muito grande, ele sabe dos processos, ele sabe quando dá um erro, o que é aquele erro, ele sabe o caminho a seguir, ele consegue identificar as falhas, ele consegue fazer as integrações. Entretanto, ele não é um especialista, ele é um generalista. Para tanto, a função ela é tão específica que não existe full stack júnior. Não existe, porque ele exige um nível muito alto de conhecimento e uma vasta experiência. Então ele já parte do pleno. Agora, a diferença salarial é gritante? Não. O full stack para um front para um back? Não. Antigamente, o front ganhava metade do que um back ganhava. Porque os caras eles viam o front-end como um designer. Era isso. Só que por quê? O web designer, antigamente, ele era o cara que mexia no Photoshop, mas também tinha que saber JavaScript, também tinha que saber estruturar um HTML, tinha que mexer no Dreamweaver e tudo mais. Então ele meio que juntava qual que é mais barato. Ou você pegar do programador direto e jogar como front-end, o que ficaria um salário aí de um dev normal, ou pegar um web designer que ganhava metade do que um programador ganhava e usar o salário dele como referência. Ah, vamos pegar mais barato. Só que chegou num ponto que os frameworks de desenvolvimento de front-end se desenvolveram tanto
e começaram a exigir um estudo, uma dedicação tão grande, que aconteceu o quê? Equiparou. Então hoje um dev front tem que ser tão bom quanto um dev back. Senão o negócio não vai rolar, vai ficar lento, não vai rodar, não passa numa Play Store. Na Apple Store, então, nem se fale. Ah, vou fazer o desenvolvimento em React. Legal. Você vai fazer o desenvolvimento em React e você vai jogar isso na internet. Se você não for bom, um bom desenvolvedor, você não vai saber que um React não indexa no Google. Que você precisa de um Next. Entendeu? Então essa é uma dificuldade ainda maior, que eu acredito que vai ter uma mudança muito grande ainda no front, porque o desenvolvimento front-end é algo muito novo ainda. Então para você conseguir fazer o negócio ficar bom, você tem que juntar esse framework com esse. O que vai começar a acontecer? Vai começar a ficar lento. Que tanta biblioteca, de tanto arquivo, de tanto JS que você tem que importar ali. E o Google está cada vez mais restringindo plataformas que tem uma quantidade muito grande de arquivos, que exige uma quantidade de downloads de informações pelo navegador, e está ranqueando ou tirando do ranqueamento, fazendo um ranqueamento muito baixo. Então você pega o PageSpeed Insights, por exemplo, do Google, que você tem o First Byte. Se você configurar o seu servidor de forma errada, ou você tiver um link errado, se você não fizer um tuning adequado, uma compactação, por exemplo, no IS ou no Apache, de arquivos dinâmicos e tudo, mas isso já é bem mais avançado, e depois eu vou até trazer um amigo aqui, o ID, aqui para explicar melhor como é que funciona isso. O que vai acontecer? O que é o First Byte? O First Byte é o tempo em que o primeiro bit leva para chegar e voltar. Ele é o mais pesado que tem. E o Google estabelece, se esse First Byte ultrapassar uma quantidade de X milissegundos, seu site não está apto para ser indexado como mobile. E acabou, não tem conversa, o problema é seu. Só que aí você vai olhar nos motivos por que está lento, o Google te diz que é por conta do Tag Manager, que é deles. Se você... Não, é uma desgraça. Por conta do Bootstrap. Assim, o sistema deles deixa lento e a gente que se lasca, a gente que se vire, né? O Bootstrap é absurdamente pesado, é um vilão hoje. Aí você tem o Wingtail, você tem outros frameworks muito mais leves para você trabalhar hoje com o front, que, de novo, se o cara não for bom, ele vai direto para o Bootstrap, porque é o mais famoso. Então, se o cara não se aprofundar no estudo, ele não vai chegar a essa informação. Por exemplo, .NET 6. Todo mundo acha, o Node.js é o mais rápido. Não. O .NET 6, ele já está comprovadamente, está comprovado isso daí. Há testes que já comprovaram. Você fazer um back-end com .NET 6, ele é 5 vezes mais rápido que o Node. Mais rápido. Tem testes comprovando isso. Já existem Tem testes já testes. de validação de time aí, de execução, que você vê que é absurdamente mais rápido. Não tem comparação. Não tem comparação. E fora, assim, você tem formas de você criar uma API, o que é a API, tá? A API é a sigla de A Portinha do Inferno. Porque o negócio é dor de cabeça, cara. Então, assim, isso Essa aí aí eu foi... não tinha ouvido, Esse cara. daí foi um Essa amigo foi meu, boa, mano. um amigo falou isso daí, eu não esqueci jamais, Ai, cara. A ai. sigla de A Portinha do Inferno. Porque, Já só cara, viu fazendo essa porta, cara. tem uns que você faz aí, cara, que o negócio fica uma desgraça, cara. Mas assim, Sim. hoje você tem APIs feitas em .NET 6, que no 5 você não faz, no .NET Core, que você, cara, com 5, 6 linhas de código você montou a API. É toque de caixa. E uma coisa muito boa, ela é multi-thread e não single thread. O que é a diferença do single thread para o multi-thread? Que é algo que nós vamos estudar mais para frente quando for apresentar aí assíncrono, né, processos assíncronos e síncronos e tudo mais. O single thread é quando você consegue executar uma operação de cada vez. Você vai enfileirar esse monte de operação. Ele vai ter um thread que ele vai executar essa, executar essa, executar essa. O multithread, você consegue executar ações em paralelo. Por isso que falam que por exemplo, o Windows é um sistema multitarefas. A partir do 10, tá? O de antes era mentira. E o 7, assim, não era não.
Você vai abrir 3 janelas, ele abriu 1, 2 e 3. Então não é multitarefas o negócio. Agora ele abre, né? SSD ajuda bastante, mas né, agora ele abre. Então também, isso é algo que foi comprovado, tá? Isso é o que eu estou falando, é fundamentado. Tem pesquisas, aí tem artigos que falam sobre isso daí. Então, assim, quando você fala de uma aplicação feita em Node, o Node é single thread, o .NET é multithread. É um dos motivos que ele é mais rápido. É um dos motivos. Tem vários, depois eu até vou colocar um artigo para vocês ali no grupo, mostrando quais são os benefícios do .NET 6, o porquê que ele hoje é a linguagem mais rápida que tem no mercado. Tá? Como que ele está funcionando. E é um dos motivos que nós vamos trabalhar com ela. A gente vai trabalhar também, né, com o 5, né, o Alex? Abaixo do 5 já não vale a pena do .NET Core, né? Aí vamos trabalhar a partir do 5. De repente do Full Framework trabalhar a partir do 4.7.2. Já está para sair aí, a Microsoft sempre nos ajuda muito, né, nesse sentido. Acabou de lançar o 6 e já estão falando do 7. Né? Então, assim, tudo que a gente aprender, quando a gente terminar, já vai ter o 7, vai ter que aprender tudo de novo. Mas essa é a vida do profissional de TI, tá, gente? É todo santo dia, mesmo 20 anos de carreira. Todo dia tem que estar estudando, senão você está atrasado. Amanhã você tem que estar atrasado com o conteúdo que eu estou falando hoje. Muita Né? coisa Então, assim, nova, cada dia, e tudo se renova, tudo vai mudando, e tem que estar atualizado. Isso é o mais importante. e assim, vocês vão ver no Discovery do Google, vocês vão começar a passar mal de nervoso. Porque vocês vão começar a fazer pesquisas de TI, vocês vão no Discovery do Google ali no Android, e vai ter uma paulada de coisa nova que está sendo lançada, está sendo não sei o quê. Agora, tudo que está sendo lançado é muito bom, todo artigo que escrevem é incrível. Não, tem muita besteira. E é importante saber filtrar. E é importante manter o foco. Ah, porque agora, por exemplo, algo que eu sempre oriento. Ah, porque eu vou estudar linguagem tal para back e tal para front. Não, você vai estudar essa para back, você vai aprender essa do back, e depois que você entender tudo isso, depois que você for capaz de implementar isso profissionalmente, aí você vai pensar no front. Porque não dá, é muita informação. Sim. Total. A nossa ideia aqui, minha e do Alex, não é pegar ninguém pela mão e falar, olha, você vai digitar essa linha de código. Não, a nossa ideia é dar um norte para vocês e mostrar qual é o caminho, o que o mercado hoje pede, orientá-los a buscar a tecnologia mais adequada, mostrar aí com conteúdos e tudo mais, a gente filtrar essa pancada de informação que tem aí no mercado e entregar para vocês isso, falar, estudem tal coisa porque é o caminho. Então, hoje, o Alex ele já está indo aí para Portugal. Eu estou num processo para ir para os Estados Unidos ou para Portugal também, vai depender lá da empresa lá, né? Se vai passar no teste ou não. De repente aí eu estou com vocês e o horário já fica até mais fácil. Né? Mas assim, já temos aí as experiências de como que funciona fora do Brasil, como é que está funcionando no Brasil. Eu conheço bem o mercado americano com relação à tecnologia. Por eu ter aqui algumas verticais na empresa, que é a parte, por exemplo, de formação de squads de TI para vender para fora, né, as equipes. Eu sei como é que funciona, por exemplo, em Irlanda, como é que está funcionando na Bélgica, como é que está na Áustria. Então, são questões locais que eu mantenho muito contato. Agora, é importante ter em mente o seguinte, que eu já falei, e eu acho que foi o Alexandre, né, Alex, que reforçou para a gente, sobre como que funcionam os processos lá fora. Os caras, eles querem saber da teoria. Se você não tiver a teoria, você não vai conseguir entrar. E no Brasil, isso é falho. As empresas deveriam aplicar mais isso. Quando eu trabalhei a primeira vez na Panasonic, foi assim. Eu fiz um teste teórico. Foram 3 perguntinhas só relacionadas a conhecimento técnico. O resto foi teórico sobre o framework. Então, agora que o pessoal está assim, você sabe programar? Então toma aqui, vem cá, senta aqui e faz. Só que, na realidade, assim, se você fizer o teste tira o cabo de rede do computador do cara, o cara não programa mais. Porque ele precisa do Google.
Então, quando eu aprendi a programar, principalmente dentro de banco. Banco não tem internet para equipe de TI. Ou você sabe fazer ou você não sabe. Então, o importante é esse, entender o porquê que você está fazendo aquele código. O porquê que você digitou aquela linha. O porquê que você está fazendo uma conversão implícita ou explícita. Eu vi um código recentemente de um cara que é MVP da Microsoft. Ao contrário do que muita gente pensa, o MVP não é o cara que manja absurdamente de programar. O MVP é um cara que ele tem uma participação efetiva na comunidade. Ponto. É isso. Tá? Ele tem acesso a informações antecipadamente da Microsoft para ele poder disseminar a cultura Microsoft no mercado. Essa é a função do MVP. E eu vi um código de MVP onde todas as conversões que o cara fez foram implícitas. Todas. O cara só usou var para criar variável. Só. Então, tudo é implícito. O que acontece com a conversão implícita? Às vezes ela é útil, mas na maior parte das vezes ela vai comprometer a performance do sistema. Sim. Então, o que é um cara... quando um cara faz isso, o que o cara está demonstrando? Que ele não tem o conhecimento teórico daquilo. Ele viu no Google que aquilo funciona daquele jeito e fez daquele jeito. Porque os exemplos, quando você pega os códigos de exemplo no Google, é tudo var. É tudo genérico. Quando você fala, e isso daí, nesse conteúdo de estrutura de dados que vocês já estudaram, isso mostra ali, dá uma introdução a isso. Quando você pega uma variável, um conteúdo, e joga dentro de uma variável genérica, você vai precisar converter aquilo. Então você pegou uma informação que está ali clara. Ah, você quer colocar o número 1 dentro de uma variável. Por que você... O número 1 é um número inteiro. Por que você já não cria uma variável inteira? Por que você vai criar uma var? Então ele vai ter que pegar aquele número 1, converter para um objeto, e depois você vai ter que converter aquele objeto no número inteiro de novo. Então, assim, quando você fala... Pode falar, Alex. Uma linguagem que a gente aprende, eu trabalhei com ela inicialmente, né? Aprendendo ali, foi Python. E a hora que eu entendi um pouco do conceito, eu acabei indo para linguagem C. O que acontece quando você vai para a linguagem C? Não existe essa coisa de ser implícito. Você tem que ser explícito. Então, toda variável. E aí, para eu conseguir pegar essa lógica, eu tive que entender esse conceito. Por quê? Porque no momento em que eu queria fazer uma conversão, eu não conseguia. Opa, peraí, como é que eu faço isso? Por que ele faz? Aí começou a entrar os porquês. E aí é que eu fui entender esse conceito, porque o Python não traz isso. Ele não, você até consegue fazer, mas você pode fazer de uma forma implícita. E aí, nesse momento, quando eu entendi o porquê desse time de execução ali por trás, que ela trazia a variável, quando ele fazia essa transformação para aquela variável que eu queria, eu falei, poxa, agora eu entendi por que demora algumas coisas. E aí, somente com essa linguagem, eu acho interessantíssimo, cara. Tem gente que não gosta de linguagem C, porque é a linguagem mais próxima de máquina. Então, é uma linguagem mais pobre, vamos dizer, alguns falam isso, né? Pobre em questão de dinamismo, mas não, cara, ela é muito rica em conceito. Pensa uma coisa que te traz conceito é a linguagem C, porque ela é pura. Realmente, você tem que declarar tudo. Você tem que, realmente, o que eu vou colocar aqui? Vai ser um inteiro? É um inteiro, então eu tenho que declarar. Esse valor é um valor inteiro. Por quê? Dinamismo. Tanto é que muitas empresas, muitos sistemas on-board da própria Embraer, falando um pouco de conceitos de desenvolvimento lá dentro, todos os programas são feitos em C. Por quê? É muito mais rápido. Entendeu? São muito mais efetivos, são linguagens mais próximas da de máquina, e o que acontece? Nessa programação é necessário ter um dinamismo, uma velocidade de resposta. Imagina um avião, você esperar, sei lá, 50 segundos para uma decisão que tem que ser 30, e aí? Entendeu? Então, quer dizer, esses conceitos você só consegue alcançar quando você entende, né, o que está acontecendo por trás ali. É isso que o Rodrigo está dizendo. Tudo isso que a gente está mostrando para vocês e passando para vocês são conceitos mínimos para que a gente se torne um arquiteto. Se você não tiver esse conceito mínimo do que as coisas fazem, de como elas acontecem, é difícil, porque vai chegar em um certo momento que a pessoa vai te questionar assim:
Tá, você criou aqui, mas eu quero que reduza o tempo. E aí, como é que você faz? O que que eu estou fazendo de diferente, ou o que que eu estou fazendo a mais ali naquele processo todo que está gerando esse timeout, esse tempo aí de excesso na aplicação? E é somente com esse conceito, né, que a gente está querendo aplicar para vocês e mostrar para vocês, não é pegar a mão de vocês e fazer, como a gente está falando. Eu aprendi isso de uma forma bem dura, porque eu tive que entender o porquê as coisas eram feitas daquele jeito. Não tinha alguém aqui, né, como a gente aqui que já sofreu bastante com isso no início, para poder trazer isso para vocês. E é interessantíssimo mostrar que coisas tão simples, cara, no momento em que você vai fazer um processo seletivo, como a gente está falando aqui, cara, fazem toda a diferença. Se você entende isso, a pessoa, cara, valoriza, porque ele sabe que se ele der alguma coisa para você fazer, você vai realmente pensar como fazer aquilo. Não simplesmente colocar ali, começar a bater os dedinhos e sair. Pronto. Não. Você entendeu o conceito, você sabe o que aquilo vai fazer. Você entende o que o seu projeto, o que o seu processo, o que a sua programação, o que o seu desenvolvimento, porque a gente tem que ser desenvolvedor, não tem que ser programador. Programador é bater a mão na tecla, perdão, né? E o desenvolvedor não, é aquele que pensa para fazer, né? Então é isso, é um pouco mais de conceito mesmo, né, Rodrigo? Perfeito, Alex. É isso mesmo, cara. O Alex tá meio que traduzindo as coisas que eu tô falando, deixando num jeito mais user-friendly. Eu vejo que Mas, o Rodrigo, ele tem um conceito assim, teórico extremamente profundo, tá, gente? Conversando com ele, eu já tenho isso. Mas eu sou um cara, eu acho um pouco mais simples nas simplificações. Então, eu gosto de é isso trazer que coisas mais precisa. naturais. É uma Eu tô coisa com minha. 4 telas abertas aqui do Google Chrome, que tá assim, ó. Vou ler para vocês, tá? Scrum Master, Product Owner, Bootstrap, Web Designer versus Front-End. Tá pesquisando, isso aí. Não, mas é isso Porque ele mesmo, vai, cara. vocês vão falando, aí eu não entendo o conceito, a diferença e tudo que envolve Mas o a termo. ideia é essa. Aí eu abro uma janelinha aqui, dou uma pesquisada para poder entender o que vocês estão falando, entendeu? Não, mas o plano, a ideia é essa, Marcão. Toma nota de tudo, até por isso que a gente está gravando aqui. Depois eu vou ver se eu consigo baixar, né, Alex? Que eu estou gravando A gente pelo consegue Teams sim, aqui. consegue sim. Consegue, né? E Consegue. assim, a ideia é justamente isso: gravar para que vocês revejam depois e tomem nota e pesquisem. A ideia é essa, pesquisar. Sim. Porque se a gente for entrar em conceito de tudo, vai virar MBA, né? Vai ser 4 horas né? A cada 15, 2 vezes por semana, a cada 15 dias aí vira MBA. Mas assim, a gente pode até pensar nisso, né, Alex, depois. Mas mas assim, a pegada é essa mesmo, Marcão. É pegar, anotar e seguir e entender o conceito de tudo que a gente está falando, porque cada passo, para você dar o próximo passo, é importante você entender o conceito desse anterior. Quando o Alex está falando da linguagem C, eu aprendi lógica de programação com linguagem C e não tinha perdão, era isso e acabou. O mais fácil foi o Pascal, ainda para ter uma ideia. Ó, que eu programei em telinha com Pascal é fundo tenso. azul, Fortran 77, Pascal, C. Então, assim, o negócio era na unha. E o que é legal de você partir desse conceito que a gente está colocando aqui agora para vocês, de estrutura de dados, de lógica de programação com português estruturado, e ir para uma linguagem C? Porque a linguagem C é basicamente você pegar o português estruturado e transformar em uma linguagem de programação. Porque o conceito do português estruturado é o mesmo. Você tem que declarar de forma explícita. E uma coisa legal no .NET, duas coisas legais do .NET. Tá? Primeiro, o 6 está com uma performance muito próxima à linha C. Pela performance que ele está. E outro ponto bacana. Você pode, e todos os sistemas que eu faço, eu coloco isso. Você tem uma opção que você coloca no C Sharp, ou no VBNet, no caso, que é o Option Explicit. Se você definir isso para on, você não pode fazer conversão implícita nele. Tudo tem que ser explícito. Então isso é muito importante, porque você garante que o seu sistema está fidedigno. Você não evita as chamadas soluções técnicas, né, ou soluções alternativas, ou, né, o nome científico, gambiarra. Então, assim,
É importante ter isso para você realmente conseguir desenvolver da forma mais adequada. Aonde que você, por exemplo, pode usar uma conversão implícita? Quando você não sabe o tipo de retorno que você vai ter. Ou você pode ter N retornos, você vai fazer refatoração. Aí, beleza, você vai utilizar aquele mesmo código para trazer informações, aquele mesmo bloquinho de código para trazer informações diferentes, com classes, né, no caso que a gente vai entrar na parte de orientação a objeto, que já vai ser um dos próximos passos. Você vai trazer uma estrutura completamente diferente uma da outra. Aí você usa uma conversão implícita, porque você vai precisar fazer isso. Então, o implícito você usa somente quando precisa. É o último caso. Se não, explícito. Você vai ganhar tempo. Cada conversão implícita vai te exigir duas conversões explícitas. Você vai ter que converter duas vezes. Ele vai converter dentro do framework, dentro da memória, em tempo de execução. Então, o que é bacana de uma linguagem C? Na hora que você você executa a aplicação, ela já sabe exatamente o que é cada variável. O que cada variável vai receber. Antes de executar, antes de começar a processar, que a gente chama quando você está rodando o sistema, a gente já chama de runtime, que é tempo de execução. Então você está rodando o sistema e quando você faz uma conversão implícita, ele só vai descobrir que tipo de informação é aquela enquanto você executa. Agora, se você compilar o sistema, o que é o compilar? É você gerar o que vai ser executado. Eu vou executar aqui, criar um sisteminha que faz a conversão de um arquivo A para um arquivo B, que converte uma imagem GIF para JPEG, por exemplo. Se você usar uma conversão implícita, ele não vai saber que aquela imagem é GIF. Acho que o Gustavo está querendo fazer uma pergunta aqui para a gente. Levanta a mãozinha ali. Fala aí, Gustavo. O explícito, ele facilita na hora do desenvolvimento e na hora da execução do programa. É isso? Exato. Isso mesmo. Porque assim, na realidade, o implícito ele é mais fácil de você fazer porque você não precisa se importar com o que vai vir. Só que ele vai consumir mais recursos. E é o que o Alex falou. Se você tem um sistema que precisa tomar uma decisão Pera, só um pouquinho. Dá sim, Alex. Dá sim. Assim, se você tem uma aplicação que precisa tomar uma decisão em 30 segundos, como o Alex falou, e você vai levar 50, você precisa de cada milissegundo que você puder ganhar. Mas pô, isso aqui é para executar em 2 milissegundos, executou em 8. Gente, de 2 milissegundos para 8 milissegundos é gigante. Bota isso pensando num link de rede. 20 milissegundos para 40 milissegundos. Você vai ver o que o Google faz com você se você fizer isso. É absurdo. Isso no processamento de alta cadência que tem requisições acima de 2, 3 milhões de requisições por segundo. E aí? Pensa nisso somado. O range. Imagina o range que você vai ter de execução de tudo isso. Aqui nós temos uma aplicação internamente, que é a nossa inteligência artificial, ela executa 18 bilhões de buscas por dia. E eu preciso de cada milissegundo, porque ela já leva 24 horas para rodar. Então imagina só, o Caderno Nacional hoje está lá 24 mil vagas, com quase 2 milhões e meio de usuários. Eu multiplico 2 milhões e meio por 24 mil. É o número de buscas que ele vai fazer. E isso cresce a cada dia. Então você tem que pensar, foi o que eu falei, arquiteto. Pô, é uma ferramenta, a ferramenta tem que ser escalonável, quer dizer, ela tem que ser crescente. Você tem que pensar que ela vai crescer. E se ela crescer, como é que ela vai se comportar? Então você tem que pensar em curto, médio e longo prazo. Se você só sair programando, só sair desenvolvendo e que se dane o mundo, você vai fazer ou o POG, né, que é a famosa programação orientada à gambiarra, ou você vai fazer o Extreme Go Horse, que é o quê? O Extreme Go Horse é pior que o POG, porque você não pensa para fazer. O POG você tem que pensar para fazer a gambiarra. O Extreme Go Horse você nem pensar, pensa.
Então tem muita coisa hoje que está feita no método Extreme Go Horse. O que a gente falava de sistemas legados? Mas só concluindo o que o Gustavo falou. Perguntou. Facilitar o desenvolvimento, Gustavo, vai ser o implícito. Você vai programar mais rápido que o implícito. Isso é fato. Você programa mais rápido, o sistema não roda mais rápido. E aí, respondendo a segunda questão, para o sistema isso é ruim. Então, o explícito é muito melhor para o sistema. Mas quando você pega a mão de trabalhar com o explícito, você programa muito mais rápido. É questão de costume. O implícito existe em qualquer sistema, até banco de dados você faz conversão implícita. Só que você vai prejudicar a performance do sistema. O implícito entrou depois que os computadores começaram a ficar mais potentes. Porque antes não existia esse negócio de conversão implícita. É isso. Você usava um Basic, um Fortran, um Pascal, C. Não existia isso daí. E assim, a parte da estrutura de dados, quando eu falei que ela é a parte mais complexa, é por conta disso. Porque ela vai ter que... Você aprender aquilo, todas as vezes que você for montar uma lista, uma fila, uma árvore binária, isso daí que está lá nesse conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas sobre essas questões, gente, perguntem, porque isso é importante que vocês entendam esses conceitos, tá? E não se atenham só ao material que a gente mandar, não. Vai para cima, pesquisa, estuda, porque não necessariamente o material que nós mandamos, que nós olhamos e compreendemos ali a informação, vai valer para todos vocês. Tá? Então, é basicamente aí um exemplo, né, da importância disso. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente falou aqui, pode mandar no WhatsApp, sem problema nenhum, ou para mim, ou para o Alex, ou preferencialmente no grupo, que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, tá? E, gente, vamos prosseguir. O Alex, como o Alex está com o livrão lá, eu vou pedir para você, Alex, a gentileza de ver os próximos exercícios ali. Eu vou fazer um levantamento sobre alguns materiais. Vamos reforçar aí essa fixação da loja de programação, do português estruturado, tá? Quando eu falei do pessoal entrar dessas YouTube e tudo mais, vamos aprender a programar com mão na massa. Gente, o mão na massa dos caras é um Python, não criticando, é legal. Se você vai lá, eles falam, você vai aprender a programar em 3 meses. Você realmente vai aprender a programar em 3 meses. Só que daquele jeito. Vai ser restrito. Você não vai pensar que programar, você vai saber digitar linhas de código ou pesquisar no Google. Um cara desses que dá esses treinamentos, ele já manja muito da linguagem. Só que será que o cara manja de arquitetura? Não sei. São coisas completamente diferentes. Entendeu? Então, se você não pensar arquitetonicamente falando, e qual tecnologia, qual linguagem que você vai precisar usar para executar uma aplicação com base na infraestrutura do cliente, com base no prazo, com base na escalabilidade. Tá? O que é a escalabilidade? É a capacidade de expansão, de crescimento da ferramenta. Com base na interoperabilidade, essa palavra é cabulosa. Essa é bonita. Interoperabilidade. O que é interoperabilidade? Ali, por isso eu gosto de falar ela. Que eu podia só falar capacidade de integração com outras ferramentas. Né? Mas eu quis aproveitar. Né? Então, assim, a interoperabilidade dessa ferramenta. O que ela vai precisar integrar? Eu tenho que pensar que hoje em dia, tudo é integrável. Tudo tem que ser integrável. Então, a nossa ferramenta de inteligência artificial aqui, por exemplo, para mim não importa se a GUP é concorrente. Se o meu cliente quiser que integre com a GUP, eu tenho condições. Eu posso integrar com qualquer coisa, eu posso integrar com um site. O nosso sistema, o gateway de pagamento que a gente montou aqui, eu consigo pegar uma loja, que é uma vitrine virtual, e transformar ela em uma loja virtual para ela passar a vender em 3 dias. Então, assim, é mais rápido do que você implementar o PagSeguro com um botãozinho de compra. Eu transformo uma vitrine virtual em loja virtual em 3 dias. Tem todo o sistema de checkout pronto. Então, assim, é a capacidade de você escalar a ferramenta. Quer dizer, você
ter essa possibilidade de aumentar a quantidade de sistemas que estão pendurados nela, que utilizarão ela, os recursos. Ah, caramba, se eu botar... Vamos considerar uma interoperabilidade. Se eu pegar essa comunicação, eu vou integrar aqui com 10 lojas, mas o meu sistema ele não está escalado para 10 lojas, ele não suporta. E aí? O que você vai fazer? Você não vai vender, porque o seu sistema não atende. Então, você tem que pensar na escalabilidade junto com a interoperabilidade, junto com a capacidade de integração, crescimento e integração. Crescimento e integração, eles andam juntos. Então, tem que estar integrado. De uma forma ou de outra, você tem que pensar nas duas condições, sempre. Sempre. Isso são 2 dos pilares. Depois eu vou trazer todos, a gente explica para vocês. Tá? Tem a questão de segurança, que tem que ser pensado. Então, é algo crítico, é um pensamento completamente diferente de só programar, tá, gente? Agora, todo mundo tem que ser arquiteto? Não. Não tem necessidade de todo mundo ser arquiteto. Agora, é um diferencial gigantesco você ser arquiteto. Se você só souber desenvolver, mas você olhar uma solução, realmente saber codificar da forma correta, e isso não é a gente que vai ensinar, isso são vocês que vão aprender. Tá? A gente vai dar esse norte e vai explicar. É importante saber disso. Agora, como fazer com vocês? Porque não tem como ensinar a programar. Isso não, a pessoa que fala... O meu professor falava na faculdade, eu vou empurrar vocês na piscina, nadar com vocês. Então tem gente ali que passou 5 anos fazendo computação científica e saiu da faculdade e não sabia programar. Tinha cara que no 2º ano já estava trabalhando como desenvolvedor em linguagem C. Então isso varia muito de pessoa para pessoa e o esforço que vocês vão ter. É um negócio chato? É chato pra caramba. Quando você está começando para estudar, eu não vou mentir, gente, é chato pra caramba. Quando você começa a estudar, até você pegar a mão do negócio, é muito chato. Mas na hora que você vê que o que você está fazendo está funcionando, está rodando, está mudando aquilo, está dando certo, você vai ficar estimulado a tentar mais. Então não desistam nesse começo, que é por esse motivo que as faculdades antigamente de ciências da computação começava com 80 alunos e no 2º ano já tinha 30. Que a galera chegava no primeiro ano e falava, não vou aprender nunca isso daqui. Eu fui um deles. Eu achei que eu nunca ia aprender a programar na vida. Então, assim... E uma coisa interessante, procurem também, na programação, aquilo que te motiva a programar. No meu caso, quando eu estava iniciando, cara, eu fui péssimo. Eu peguei um professor de lógica de programação péssimo. Assim, um cara que realmente, para mim, no meu conceito, não era um professor, era simplesmente alguém que passava um conteúdo ali. Entendeu? Então, para mim, foi difícil aprender lógica de programação sozinho. Eu aprendi sozinho. Sinceramente, eu sou sincero, eu não minto para isso, não tem por que mentir para vocês. Eu aprendi sozinho, mas eu busquei. E a hora que eu comecei a entender, eu realmente gostei. E o que me motivou, sério, foi uma brincadeira. Sem sombra de dúvida, eu falo isso para todo mundo. Acho que eu não comentei com o Rodrigo. Mas quando eu comecei, como eu falei, eu comecei lá com Python, né? Iniciei com Python, todos os estudos de lógica de programação, e depois passei para C, para a linguagem C. Quando eu estava em Python, eu criei um joguinho, pedra, papel e tesoura. Parece uma coisa ridícula, parece uma coisa muito simples. Mas a hora que eu peguei a minha filha, coloquei ela na frente do computador, falei, filha, brinca. Ela com 4 anos de idade, para 5 anos, ela começou a brincar com as teclas, e aquilo resultava em algo que ela achava interessante, aquilo me motivou. Então, não é simplesmente programar por programar, é programar por motivação. O que te motiva? Para mim, foi uma mudança de carreira que me motivou, assim, né? A gente, tem muita gente, eu não sei a religião de cada um, mas, cara, para mim, Deus me deu essa oportunidade, cara, e eu abracei com unhas e dentes, os pés, as mãos, as costas, o que eu tinha para agarrar, eu consegui agarrar, fui agarrando, cara. Era a única oportunidade que eu tinha de mudar. Então, para mim, essas motivações vieram cara, com a minha filha, usando aquilo que eu fiz ali. Então, assim, tragam para vocês, nesse momento de estudo, as motivações certas, aquilo que vai te levar a estudar mais. Não coloque os obstáculos como sendo ali aquilo que vai te levar à frente. Não, o obstáculo vai te bloquear.
em todos os momentos. E obstáculos você tem todo dia. Você está cansado, você está com sono, você vai viajar, você vai fazer tudo. Aquilo ali sempre vai ser um obstáculo. Mas, cara, foco e determinação é da pessoa, né? E, claro, como eu disse, motivação é de você. Busque aquilo. Eu gosto de fazer programação, mas eu quero trabalhar com arquitetura para games. Cara, eu vou fazer para games. Eu amo isso, eu gosto. É uma coisa interessante. Eu vou fazer. Eu gosto de trabalhar com arquiteturas para empresas que fazem e-commerce. Eu acho interessantíssimo. Vou entender sistemas de pagamento, sistemas de integração, sistema de comunicação. Eu vou fazer algo interessante que eu gosto de fazer. Isso motiva. Isso te leva a entender mais fácil, né? De uma forma mais... Você internaliza as coisas mais simples, né? E você tem motivação para continuar. Então, acho que esse é um dos focos e um dos pontos que eu gosto de passar para as pessoas quando vão começar, porque para mim foi assim, e deu certo, entendeu? Então, eu acho assim, eu não sou diferente de ninguém, eu não tenho mais capacidade que ninguém, eu não sou mais inteligente que ninguém, a única coisa que eu faço é estudar. E assim, como todo mundo faz, só isso. Então, as motivações é que vão te levar realmente a avançar. Então, leve isso com vocês, e acho que isso é super importante, Rodrigo. Perfeito, Alex, perfeito. E eu acho que esse tipo de testemunho é muito importante ter, porque eu era da área de infraestrutura, eu sou formado na área de infraestrutura e tecnologia, eu era analista de segurança da informação, dentro de banco, e, gente, cheguei a ser coordenador de infraestrutura de uma multinacional, e eu larguei o cargo para virar estagiário de desenvolvimento, ganhando 1/5 do que eu ganhava, porque eu queria aprender a programar. Eu queria aprender a programar. Foi logo que surgiu o .NET. Então eu trabalhei um pouco com 1.0 e em seguida fui para o 1.1. Primeiro projeto que eu peguei, migrar um sistema de ASP Classic com RP de ASP Classical para o .NET 1.1. Não existia conteúdo na internet, porque era uma linguagem que tinha sido lançada um ano antes, realmente lançada como um ano antes, que saiu o Visual Studio 2022. Então, assim, eu aprendi por livro. E eu morava em São Paulo, eu não tinha computador. Então, eu não tinha como estudar em casa. Não tinha nada, não tinha nem televisão. Eu morava numa casa com 24 pessoas e tinha um computador na casa que... Como é que eu vou usar? Eu era o primeiro a sair e o último a chegar. Que eu entrava no banco 6h45 da manhã e ia direto para a faculdade, saía da faculdade às 11h30 da noite. Então não tinha muita opção. Chegava em casa arrebentado, né? Só que eu queria aprender porque eu queria aprender a programar. Eu quis fazer, apesar de ser da área de TI, a área de infra para a área de desenvolvimento são coisas completamente diferentes. Você não tem nada de programação dentro da infra. E isso que eu acho importante é o pessoal de desenvolvimento ter conhecimento de infra, pelo menos básico, que depois a gente vai entrar nisso, porque tem desenvolvedor que não sabe dar um ping. Então, assim, você vai dar o ping, o que é isso? O cara não sabe. Então é importante saber alguns conceitos de infra, né? Para quebra as pernas, né? Aí, beleza. E eu entrei nessa empresa e depois de um tempo acabei saindo tudo, né? Porque eu precisei voltar para São José. E eu comprei esse livro. Com a rescisão que eu tive, eu comprei esse livro. Eu falei, eu vou aprender a programar, nem que seja na raça. Aí olha só que engraçado. Eu falei, o que eu vou fazer para aprender a programar? Aí eu pensei, eu sempre gostei muito de ajudar os outros, isso desde sempre. Falei, vou criar um portal de empregos para começar para aprender a programar. E aí eu criei um portalzinho chamado Caderno Nacional, que foi meu laboratório, e comecei a divulgar. Eu não sabia vender, eu não sabia falar, não sabia fazer nada disso daí. Eu era aquele cara que catava o lanche na escola, quando era mais novo, sentava num canto e ficava sozinho, sabe? E eu me via na condição de ter que aprender a vender junto com isso. Porque eu queria fazer o negócio também dar certo, queria que as pessoas usassem o portal. E foi desenvolvendo. A primeira coisa que aconteceu no portal, que eu comecei a ter uns cadastros, eu levei um SQL Injection. Por quê? Porque eu fiz o desenvolvimento errado. Eu não seguia exatamente, na realidade eu seguia exatamente o que estava no livro. Só que daí eu comecei a estudar mais a fundo, entrei no fórum da MSDN, né, que hoje é
ainda existe, mas é um outro modelo. Entrei no programa Desenvolvedor 5 Estrelas da Microsoft e comecei a estudar. Falei, não, cara, eu vou estudar. No fim das contas, eu mandei para a Macronbooks uma correção do livro e eles me deram mais 2 livros de cortesia porque eles confirmaram que o livro estava errado. E isso foi 2 meses depois que eu peguei para começar a estudar. Então, eu fiz a mesma pegada, eu passava horas do meu dia estudando. Eu dediquei a isso, eu tirei 1 ano e fiquei estudando. Porque eu voltei para a Suíça porque eu queria aprender. Então, eu tirei esse 1 ano e fiz isso acontecer. E nisso o Caderno Nacional foi teve indas e vindas, e hoje, no fim das contas, através de um laboratório que foi para eu aprender a estudar, ele está entre os 5 maiores portais de empregos do Brasil. Eu tenho uma base com mais de 2.300.000 usuários ativos. Eu atendi já mais de 120.000 empresas de algo que nasceu de um aprendizado. Então, além de ser uma... E eu nunca pensei nisso, que ia se virar uma empresa. Eu queria aprender. Mas desse aprendizado, vocês podem se surpreender ainda. Pode surgir uma empresa, vocês podem ter uma ideia baseado nesse estudo que vocês vão fazer. Porque vocês vão começar a ver oportunidades. Vocês vão ter que pensar, como é que eu vou aprender isso aqui? Como é que eu vou usar isso aqui? Onde eu posso aplicar? E de repente dá aquele insight. Você, putz, cara, posso fazer tal coisa. Então assim, gente, é importante vocês pensarem, tem que ser algo pessoal. Para vocês suportarem essa carga, tem que ser algo pessoal. Mas no fim eu falo para vocês, é muito satisfatório. Se vocês gostarem mesmo da TI, quando vocês entrarem, vai ser algo muito satisfatório para vocês. Beleza, pessoal? A gente passou um pouquinho aqui, a ideia era ser meia hora, passamos 38 minutos, né? E... Não, tô brincando. Eu estava planejando mais ou menos entre 40 minutos, 1 hora mesmo, para a gente poder se falar, que era a primeira call nossa, né? Passou 8 minutinhos aí. O Alex sem compromisso, eu estou trabalhando aqui hoje, então eu preciso publicar algumas coisas aqui do caderno também. Mas, gente, a gente está à disposição. Mandem as dúvidas ali no grupo se vocês tiverem. Eu vou colocar, de repente, no YouTube, né, o Alex? A gente cria um canalzinho nosso lá. Cria um e-mailzinho ali no Gmail, joga lá. E aí eu disponibilizo no grupo. Beleza? Bom, pessoal, para os que vieram... Não tenho vergonha, tá, de perguntar. Não tenho vergonha das suas dúvidas. Como o Rodrigo disse, a sua dúvida pode ser a dúvida do amigo que não perguntou ainda porque está com vergonha. Então, como tem um colega meu que foi o meu tutor inicial aí, né? Ele fala assim, não existe pergunta estúpida. Pergunta estúpida é aquela que nunca foi feita. Então, façam as perguntas, tá? Não fique com as dúvidas. Eu não sou o cara mais experiente, a gente nunca sabe tudo, mas assim como vocês, eu posso buscar informação e trazer para vocês, entender junto com vocês, muitas vezes, algum conceito que ainda, para mim, pode estar um pouquinho abstrato ali, e trazer, né, um conceito bem estruturado e bem explicado para vocês, tá? Eu não tenho medo de perguntar, a gente está aqui realmente, como o Rodrigo disse, eu tenho esse coração também de querer ajudar as pessoas, o Marcos me conhece bem, né? Então, assim, a gente está aqui para poder ajudar mesmo, tá? Mas como a gente falou, vamos continuar falando, tá? Está na mão de vocês. Não tem como eu pegar sua mão e colocar lá e você falar, olha, tira 1 horinha de estudo hoje, vamos lá, vamos estudar. Não, é você. É você colocar a mão, é você pegar, você anotar, você conduzir esse momento, esse tempo de estudo para que você tenha sucesso. E eu sou a prova disso, tá? Aqui, um dos maiores testemunhos, como o Rodrigo falou, sou eu. Tá? Eu não trabalhava com TI, sou engenheiro formado, trabalhei muitos anos na área de aviação, mas nunca trabalhei com programação. Estou aqui hoje, né, nessa mudança, indo para Portugal, com todos os desafios, né, dos fusos horários, um ambiente extremamente gigante que eu estou trabalhando, né, falta o arquiteto lá, estou vendo, depois a gente vai conversar, eu conto uns cases que está acontecendo aqui comigo, aqui, que estão faltando o arquiteto ali, eu já perguntei sobre isso até, mas assim, não deixe de estudar, tira um tempinho por dia,
né? O final de semana, sei que às vezes a gente sacrifica um pouquinho o tempo com a família, mas é para a família, é para os seus filhos, para você, né? Para sua esposa, para quem está do seu lado aí, e isso vão ser frutos lá na frente que você vai ver. É magnífico, cara, você conseguir realizar o sonho com aquilo que você realmente quis, se esforçou, né, e trabalhou para que aquilo acontecesse, beleza? Não tem medo de perguntar, por favor. Gente, só uma É questão, isso. tá? Para quem pensar em transição de carreira, algo que eu ouço muito. As pessoas falam, pô, mas daqui. A pessoa tem lá 40 anos de idade, pô, mas eu vou levar 4 anos para poder aprender isso aqui e eu vou terminar, vou estar com 44 anos. O que vai? Você tem duas opções. Ou você vai estar com 44 anos sem uma nova carreira, ou com 44 anos com uma nova carreira, mas você vai chegar nos 44 anos. De qualquer forma, depois Você de vai ter. 4 anos, você vai estar com 44, é fato. A opção é sua. Você, nesses 4 anos, você quer se esforçar e ter uma nova carreira, ou você quer chegar lá nos 44 e pensar, de novo, daqui a 4 anos eu vou ter 48. Então, quanto mais procrastinar, quanto mais postergar, pior vai ser. Nunca é tarde. A gente vê casos aí de pessoas velhas, bem velhas, fazendo faculdade de medicina. Meu, a questão é, se você tem um sonho, é para cima. Ninguém vai fazer nada por vocês. Ninguém vai fazer. Não esperem nada de ninguém. Essa é a questão. Façam por vocês. Sim. Isso é o mais importante. Por mais que envolva família, tudo mais, como o Alex está falando, é um motivador muito forte. Sim, Mas façam por vocês também. para vocês. Isso aí, gente. Legal, gente? Bom, obrigado Beleza? aí para quem veio. Para quem não veio, fica a dica para participar para a próxima. E é Então, importante a gente vai aí ter esse marcar, acompanhamento. né? E eu vou conversar com o Rodrigo pós isso aqui e durante esses dias para a gente avançar nos estudos. Provavelmente a gente vai fazer mais exercícios sobre essa parte lógica de programação, que é fundamento, né, Rodrigo? E aí a gente vai dar Isso. continuidade nesse nível, tá? Só para deixar avisado, e aqueles que não conseguiram entrar aí, que a gente vai continuar com essa parte de estudos agora, partindo para uma linguagem, né, mais estruturada, para que vocês consigam entender e aplicar esses conceitos. Perfeito. Perfeito? Perfeito, então. Gente, obrigado. E vou disponibilizar o mais rápido possível o link para todo mundo conseguir acessar. Bom feriado para todo mundo. Feriado aí, E a gente se gente. vê na próxima aí. Beleza, gente? Mandem as dúvidas lá no grupo, hein? Falou? Valeu, galera. Abração, gente. Tudo de bom aí. Falou.